Vamos lá, pessoal. Então, como falamos sobre formas psicossociocinéticas, após a Revolução Industrial, colocamos a sociologia, que não afirma com tanta segurança que a sociedade pensa a si mesma. Embora se pensa a si mesma, já vai demonstrar um tipo de pensamento. Porque o pensar é do homem, né? Com respeito aqui, pensar de Deus, algo superior que acredita em Deus. Esses campos de existência e o tempo e as suas existências, que ocorre algo que venha, ou seja, vai desabrochar, despertar em si um momento de opinião, juízo, reflexão ao nosso nascimento. Desde que eu falei sobre a taxonomia em 1948 ali, não falamos sobre objetivos educacionais, que coloca fatores que iam falar sobre o comportamento humano. Ok? Vamos lá. Então, através da teoria e dos grupos, rivalizando com a teoria das instituições, como foi criada as instituições, foi um contrato social entre o homem e a mulher e os elementos que colocam que outros campos etnográficos que colocam fatores ligados às teorias institucionais. Estamos falando de clubes, estilos, extinções, distinções, anfíbios, mamíferos, espécies que relacionam, sobretudo, as pontes relacionadas aos campos também históricos e calendários ligados à latência motora e aos aproveitamentos de Lacan ligado ao movimento simbólico e o simbolismo movimento. É muito difícil você analisar uma pessoa e aí ter um diagnóstico ligado à psicose ou a esquizofrenia, né? Algo esquizofrênico que fala, porque alguns dizem, bem simples e modesto, que alguns que não sabem dizer não sabem ouvir não sabem ouvir sim, ou não sabem ouvir não sabe também não ouvir o sim. Fica essas questões, né, entre esses duplos campos bipolares. O ser humano, por isso que eu falo muitas vezes, na sua psicose que ocorre, muitas vezes um surto, uma surtabilidade pode acontecer, e essas maneiras que ocorrem desde após a Revolução Industrial e as questões ligadas a comércios, reabilitações, próteses, comércios que teve. Nós podemos citar a Julian Guerra, de 1983, ali fala um manual que vai retratar vários autores que colocam uma reposição histórica ligado a indenizações e campos sindicais trabalhistas. Embora o próprio movimento do saber, dos seus movimentos saberes, a própria motricidade é algo inconsciente ligado à consciência da psicomotricidade. O inconsciente, nós podemos colocar que algo está armazenado, memorizado, ligado a outras histórias, outras disciplinas que foram agregadas e apropriadas diante da motricidade humana, algo inconsciente. E a consciência, que é a própria psicomotricidade, que são os rumos e os ramos ligados ao campo da mente e à psicomotricidade, ou seja, um movimento determinado, pensar e movimentar, que qualquer tipo, ou uma escova de dente, que eu vou escovar, que o próprio Coleman ali, né, que fala sobre atividade física. Agora é um programa de atividade física, de exercício, é um exercício. A diferença entre atividade física e exercício físico, que a atividade física nós fazemos todos os dias, havendo dispêndio calórico. Você vai todo dia, acorda pela manhã, tem essas necessidades, ok? É lógico que essas questões são importantes. Então, entre as oposições ao pequeno grupo, ou todo o conjunto de normas, que são colocadas regras, valores, atitudes ou condutas, nos coloca referências entre uma pluralidade, ou seja, os valores, uma pluralidade, grupos, uma pluralidade, relações, uma pluralidade, aspectos recíprocos, uma pluralidade,
Se não sabemos administrar essas cargas acentuadas, significa etnias, essas cargas acentuadas significa raça, essas cargas acentuadas se ligam ao Estado e às suas diferenças. O Estado, como Angel falou, o Estado, ou seja, algumas vezes o Estado tem um corpo subjetivo que relaciona, depois que você é aceito diante do próprio grupo, que tem essa coletividade, que você vai ser um grande aparelho conveniente, aí você vai estar explícito e que vai haver implicabilidade diante desses campos internos do tempo, ligado à psicossociologia. Nós podemos citar representação social, como diz o Moscovis, representação social, como Cornélio, que tem um dicionário de psicossociologia também que relacionam alguns autores que venha respaldar. Ok? Então vamos lá. Então, entre essas intervenções entre fenômenos e as múltiplas formas e coisas, entre aplicabilidade, blocos, que eu falei, os blocos, que relacionam áreas socioartísticas, sociohistóricas, e socioartísticas não tem como estudar sobre a inteligência pictórica, o artesanato, ou seja, Leonardo da Vinci, ou seja, o outros autores que fizeram diferenças, né, essas questões que fizeram diferenças na educação artística que nós estudamos, ok? Então vamos lá. Então, quando falamos sobre a história, Picasso, né, ou seja, até tem um carro aí que ficou de ponta, o Picasso, e outro, Mona Lisa, outros fatores que vêm nessa trajetória histórica de motrivivência ligado à inteligência pintórica. É lógico que esses autores, eles se destacaram também ligado à pintura, porque foi uma obra-prima que relaciona uma coordenação fina, e essa coordenação fina vai sendo havendo essa destreza, e essa destreza vai havendo esse processo taxonômico, e ficam as obras que muitas vezes são de dólares e vários dólares em campos de monumentos, ou seja, lugares que as pessoas vão visitar, ok? Museus, ok? Então, o que nós podemos aprender entre essas vivências? A forma que eu estudo entre o comportamento e as suas variabilidades coloca conjuntos importantes, ou seja, entre a própria lei e a lei dada. A lei dada é quando a própria sociedade que ela vai colocar a sua própria lei, segundo as suas surras, os seus espancamentos. Eu lembro tempos atrás que aconteceu algo engraçado comigo entre as três graças que eu coloco, respeitando alguns repertórios, temas, as três graças que eu falo, porque eu cheguei no local aqui e com todo o respeito, que alguns conhecem, que eu tenho muita realismo em questão de treinamento e racionalidade, mas eu cheguei com o meu corpo, assim, muitas vezes, com espumas, assim, né? Ou seja, assim, tipo, espuma não, fumaça, e a minha cabeça, né, estava, ou seja, fui espancado, aí houve um acidente, um espancamento, um acidente aí de trabalho ligado ao deslocamento, porque a palavra trabalho e lazer nos conceitua um trabalho incidental ou acidental. A palavra tempo significa deslocamento. Mas eu cheguei, aí eu comecei, depois cheguei, comecei todo respeito a quem fez isso, não sei quem é de fazer, mas eu fiquei rindo assim. É lógico que saí, cheguei no quarto, sangue jorrando, eu entrei no quarto, fiquei ali. E ali ficou um tipo de essência particular minha, e essa transcendência nesse tempo que nós chamamos urbanizados, ligado à violência. Mas eu olhei assim, que algo notório, inédito, porque acostumado também relacionado à pedagogia, à cultura, pedagogia social, alguns lugares não tem essa existência, esse tempo existente, que é um tempo de quê? De você desvincular de alguns fatos importantes. Ok? Então o lazer nos coloca um aprendizado permanente.
a realização, ok? Realização e os campos de aprendizagem.